Bora? Bora estudar matemática? Vamos ao estudo do cubo, ok? No estudo do cubo, temos o seguinte. O que seria um cubo? O cubo é um prisma, tá? Onde todos os seus lados são congruentes. Todos os seus lados são quadrados, que são congruentes, né? Então aqui, ó, eu tenho as arestas A e A, que é largura, altura e comprimento. Largura, altura e comprimento. A é chamado de aresta, ó. Comprimento, largura e altura. Essa é a característica principal do cubo, tá? As diagonais do cubo. Existem duas diagonais, tá? A diagonal da face, ou da base, que é o Dzinho, e a diagonal do cubo, que é o Dzão. Então, observe o seguinte, eu tenho a diagonal da base, a diagonal do cubo e o A de aresta, né? Diagonal da face, diagonal do cubo. Professor, como é que a gente calcula? Assim, aqui nós temos um triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, ó. Aí soma esses dois, dá 2 ao quadrado. Esse 2 aqui, né, ó, ele vai como a raiz, tá? Ele está bem aqui, ó, ele sai daqui e vai como raiz. Só que quando ele vai como raiz, se você for analisar, fica assim, ó. D é igual a raiz de 2 ao quadrado. Aí tchá, tum, ó, sai o A e o 2 fica dentro. Essa é a diagonal da face, ou da base. E a diagonal do cubo está aqui. Só lembrando, ó, o D ao quadrado é 2A ao quadrado, não é isso que a gente viu? Então, aplicando novamente o triângulo retângulo, né, o teorema de Pitágoras, fazendo a substituição, temos que o D, né, que está bem aqui, ó, ao quadrado, né, o D aqui ao quadrado, aí esse D aqui, ó, ele vai como raiz, tá? Quando ele vai como raiz, tchá, sai só o 3 e o A continua, desculpe, troquei, sai o A e continua o 3 dentro da raiz. Sai o A e continua o 3 dentro da raiz. Ok, pessoal? Então, aqui é a diagonal do cubo. Superfície total. A superfície são quadrados, não é isso? Então, a superfície total vai ser A vezes A ao quadrado, 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 A ao quadrado. Então, a área total é 6A ao quadrado. A área lateral seria só 4 faces. Então, a área lateral seria 4A ao quadrado. A área da base é só um, né? A ao quadrado. Só para a gente visualizar que todos eles saem da fórmula do quadrado, tá bom? Que é A ao quadrado, L vezes L. A área total é 6L ao quadrado, tá bom? Exemplos. A superfície total de um cubo é 54. Obter a medida da diagonal da face e da diagonal do cubo. A área total não é 6 ao quadrado, aí eu vou, no lugar do A até, que é a área total, eu coloco 54. Aí aqui eu passo dividindo, né? 54 dividido por 6 é 9. Aqui, né, o 2 joga raiz. Mais ou menos a raiz quadrada de 9. Fica mais ou menos 3. Só que a medida aqui não é área. A área não pode ser negativa. Vai ficar só o 3. Ok? Então descobrimos a aresta. Como a gente descobre a aresta, fica fácil de descobrir a diagonal da face. É só A raiz de 2. No lugar do A, coloco 3. E a diagonal do cubo. No lugar do A, coloco 3. Está aqui. Diagonal da face, diagonal do cubo. Diagonal da face e diagonal do cubo.
Qual é a diferença de um para o outro? 2 e 3, tá bom? Volume. O volume do cubo é bem interessante, tá? Primeiro a gente vai considerar uma medida de aresta de um cubo qualquer, uma medida de comprimento qualquer que você imaginar. Vou dizer, pode ser metro, quilômetro, hectômetro, não importa, eu vou botar um U. U é uma unidade, tá? Aí tá aqui eu fiz um cubo. A partir desse cubo é que a gente poderá calcular o volume de qualquer figura, tá? Como é o volume? É só o produto dos três. 1 vezes 1 vezes 1, 1 ao cubo. É uma unidade. Isso aqui é uma unidade, vai ser nossa definição, tá? Definição de um cubo. É 1 U a terceira. Então, definida a unidade de comprimento, a unidade de volume fica automaticamente definida, tá? Por exemplo, se for metro, metro cúbico. Se for decímetro, decímetro cúbico. Lembrando que um decímetro cúbico é igual a 1 litro, ok, pessoal? Muito importante esse ponto, é muito cobrado em provas, tá? Um decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro. E o volume, como é que é dado? O volume é quantas vezes essa unidade vai caber numa figura, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho uma unidade. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu tenho 8, 9, 10, 11. Então aqui eu vou ter uma unidade, aqui 9 unidades, aqui 11 unidades. Se for metro, 1 metro cúbico, 9 metro cúbico, 11 metro cúbico, tá? Porque a gente não definiu a unidade de volume como um cubozinho, né? Então agora, o volume, como é que a gente calcula o volume? Aqui, ó, observe, eu tenho só um. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, até as 7, 8. Então aqui eu vou ter 8 unidades. Aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aí tem 1, 2, 3 linhas de 9. Né? Então 9 mais 9 mais 9, 27. Professor, a gente vai fazer assim contando? Não. Toda vez que for um cubo é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então aqui não tem duas, né? 2 e aqui também 2. 2 e aqui, ó, 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8, que é 2 a terceira. Aqui 3, 3 e 3. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 a terceira, que é 27. Unidades. Se for metro, metro cúbico. Se for 8, 8 metros cúbicos. Se for quilômetro, 27 quilômetros cúbicos. Tá bom? Então, de maneira geral, um volume do cubo de uma aresta A é só você fazer A a terceira. Tá bom? De forma geral. Exemplos. Ó. Uma diagonal de um cubo mede 6. Calcular a área da superfície total e o volume desse cubo. Então, como ele te dá a diagonal do cubo, né, ó, a diagonal do cubo, aí você vai lá e coloca a fórmula dele. Ó. Onde tem o D, você coloca o 6. Aí fica assim. Só que vamos fazer esse cálculo aqui, que eu vou fazer direto, tá? Ó, eu tenho A raiz de 3 igual a 6. Aí eu pego essa raiz de 3 e passo dividindo. Fica 6 sobre a raiz de 3. Fica assim? Não. Por quê? Porque a raiz não pode ficar embaixo. Então a gente racionaliza. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Então agora fica ó, 6 vezes a raiz de 3, 6 raiz de 3. Porque eu não posso multiplicar o número com uma raiz. Eu só junto quando estiver multiplicando. 3 vezes 3 é a raiz quadrada de 9. Mas quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Aí, ó, tchatum, dá para dividir. 6 dividido por 3, 2 raiz de 3. Então, a aresta é 2 raiz de 3. A aresta vai ser 2 raiz de 3. Ok, pessoal? Deixa eu só ajeitar esse ponto aqui. Deixa eu só ajeitar esse ponto aqui. Vou só apagar esse cálculo que a gente fez, tá bom?
Aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Deixa eu ajeitar. Pronto, consertei, né? Para deixar, passa dividindo, aí racionaliza. A gente vai ter 2 raiz de 3, como a gente fez o cálculo, né? Descobrimos a aresta. Como é a superfície total? A superfície total é 6A ao quadrado. No lugar do A, a gente coloca 2 raiz de 3. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Por quê? Porque tem duas vezes. Ó. 2 vezes 2 é 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9. Mas quanto é a raiz quadrada de 9? Quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. 4 vezes 3, 12. Não é isso? Só que na frente dele tem um 6. Então vai ficar 6 vezes 12, que é 72. Deixa eu só apagar aqui tudo. Aí faz aqui, ó, 72 metros quadrados. Porque a unidade aqui está em metro. Tá bom? E o volume? O volume é a terceira. Aí a gente vai lá e coloca. Mesma ideia, ó. 2 raiz de 3, 3 vezes, né? Nós temos uma playlist de potenciação, onde lá você vê esse conteúdo perfeitamente. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E a raiz de 3 eu vou repetir aqui. Por quê? Porque se eu continuar multiplicando, vai ser 27. Não existe a raiz exata de 27. Mas eu sei que a de 9 existe. Então fica 8 vezes. Quando é a raiz quadrada de 9? É 3. E a raiz de 3 continua. 8 vezes 3, 24. E aqui raiz de 3. Ok, pessoal? Esse foi um exemplo. Bora para frente? Mais um like, tá? Não esqueça de deixar seu like e compartilha aí com os amiguinhos. Nos encontraremos na próxima aula com um novo assunto, só que o assunto de paralelepípedo reto retângulo. Primeiro a gente vê cubo, depois paralelepípedo reto retângulo. Um forte abraço e tchau, tchau, pessoal.